Voltamos e vamos conversar com o Dr. Rômulo Mendes, advogado especialista em direito de família. Vamos falar, Patrícia, de alienação parental. Seria bom que, vamos dizer assim, vamos lembrar aqui de um cantor e compositor da música popular brasileira chamado Dilemando Pinheiro, que fala assim, troca isso em miúdos aí para mim. Vamos trocar em miúdos, né? Alienação parental para os nossos telespectadores. Então, a própria lei da alienação parental, que é de 2010, ela já traz o conceito do que se trata. Nada mais é do que a prática de atos que visam a desconstituição da imagem de um dos genitores para a criança. Ou seja, ou a mãe ou o pai que usa a criança para chantagear o outro. Praticamente isso. É, né? uma das modalidades de alienação parental. Né? E isso ocorre muito quando o casamento termina de forma litigiosa, um dos dois é rejeitado, ou o pai ou a mãe é rejeitado, e transfere aquela frustração afetiva para o filho, para tentar punir o pai ou a mãe pelo fim do casamento. E essas pessoas não entendem que, na verdade, a maior vítima disso é a criança, que não tem capacidade de discernimento. E que, às vezes, leva isso até enquanto a pessoa... Eu conheço relacionamento de filho com pai que, por causa desse tipo de comportamento da mãe ou do pai, né, o cara leva isso para toda a vida. Não é verdade? É verdade, porque a criança ela forma a personalidade dela a partir dos 6 anos de idade e vai desenvolvendo até a adolescência. Então, à medida em que ela não tem a capacidade de verificar que aquele discurso praticado pelo pai ou pela mãe, ele é incoerente, ele é inconsistente, ele acaba absorvendo aquilo como verdade. E aí acaba prejudicando não só o contato com o pai ou a mãe alienada, como o próprio desenvolvimento pessoal dessa pessoa ao longo da vida. Patrícia? Eu estou aqui com a pergunta. Tudo bem, né, doutor Rômulo? Obrigada, Patrícia, pela presença. A Juliana, ela que é do bairro Anchieta, ela está perguntando aqui. Olha só, tem uma filha de 5 anos e o meu marido vive falando com ela, meu ex-marido vive falando que todas as vezes que ela vai para a casa dele, de que eu não valho nada, de que eu sou uma vadia. Esse tipo de conduta se caracteriza como alienação parental? Sem dúvida nenhuma, por tudo aquilo que eu acabei de falar. É uma criança de 5 anos de idade. Que capacidade de discernimento que ela tem e o sofrimento que isso deve causar à criança. Os pais, eles precisam entender que o fim do casamento representa a falência do relacionamento. Agora, a relação parental, ela deve ser mantida. Né? Ex-pai e ex-mãe não tem, né? Não existe ex-pai e ex-mãe. Aquele velho caso da mãe ou do pai, né? No caso mais da mãe, que fala assim, você tem que pegar todas as despesas, tirar o máximo de dinheiro do seu pai, senão ele dá para outra, né? Tem esse caso desse também, né? Isso é um tipo de alienação também, sim, né? Sim. Toda prática, e não é somente falar mal do pai. Geralmente a gente fala que é do pai porque, como nós vivemos durante anos uma cultura patriarcal em que o pai era o provedor e a mãe a cuidadora, geralmente a mãe fica cuidando ainda? A mãe cuida, na maior parte dos casos, sim, a criança continua com a mãe depois do fim do casamento. Então, a partir disso, a gente diz que, em regra, acontece com os pais, como nesse caso aqui, o pai está praticando alienação parental. Da Juliana, né? Exatamente, mas na maior parte das vezes, porque a mãe é quem fica com o filho, geralmente é ela quem pratica a alienação parental. E não é somente falar mal do pai, mas também, por exemplo, impedir que o filho tenha contato com o pai. Num divórcio estão estabelecidas regras para poder conviver com o filho e muitas vezes a mãe diz que o filho está doente, diz que o filho... É telespectador. Já é? É o número que está aí na tela, gente. Vamos lá. Tem outra pergunta aqui, ó. O João Henrique, ele está perguntando, ele é de Betim. Ele fala assim, Rômulo, todas as vezes que eu chego para buscar o meu filho de 7 anos, a mãe diz que ele não está, que está na casa da avó, da tia, e vira e mexe, ela faz isso. Como devo proceder? Um ponto muito importante nos acordos de divórcio, que às vezes a pessoa pensa que está fazendo um grande negócio, dizer que a convivência vai ser livre, muitas vezes é absolutamente ao contrário, porque na inexistência de regras você dá
margem a esse tipo de coisa. É melhor colocar, é muito melhor colocar horário, no papel, né? O horário, os dias. Por quê? Porque se o casal tiver uma boa relação, ele nem precisa observar necessariamente aquilo ali. O papel é para poder recorrer a um momento de tensão. Doutor, e quando, por exemplo, o marido, há uma separação, o marido passa a pagar uma pensão e ele descobre depois que a ex-mulher está tendo outro relacionamento, etc. Ele acha que o dinheiro que ele está pagando de pensão está servindo para, naturalmente, financiar a mulher para ter outro amor, outra pessoa na vida. Quer dizer, tudo isso também é uma alienação? Não, isso na verdade não é alienação parental. Isso daí é um comportamento que acontece 80% a 90% dos casos. Que o pai, ele até tem o discurso antigo de que eu estou dando pensão para sua mãe. E, na verdade, ele está dando a pensão para a criança, para que a mãe possa administrar a vida do filho. E hoje as pessoas têm adotado, em regra, o pagamento de pensão, fazem um acordo para poder fazer um pagamento de forma mista, para não pagar só em dinheiro vivo. Eu vou pagar a escola diretamente, vou pagar o plano de saúde, porque isso acaba tirando desse provedor a sensação de que ele, na verdade, está custeando os luxos da ex-mulher, o que é um absoluto equívoco, mas acontece. A Sueli aqui do bairro São Paulo, ela está perguntando: Doutor Rômulo, estou num processo em que o meu ex-marido alega alienação parental. Posso pedir para rolar testemunha sendo parentes minhas? Ela pergunta. Ela está perguntando... Ela está num processo, né, em que o marido entrou com a ação dizendo que ela pratica alienação parental. E ela quer saber de você se ela pode pedir ao advogado dela para rolar testemunhas que são parentes dela. Não há problema, porque no âmbito do direito de família, quem são as pessoas que sabem da história, da realidade da pessoa? Família. É a família. Que convive, então, né? Existem alguns impedimentos para se ouvir como testemunha, mas o juiz pode aceitar ouvir como informante, o que, no fim das contas, tem uma relevância muito próxima. Então, é muito importante para essa pessoa, dizer para essa pessoa que não é só por meio de testemunhas que ela vai conseguir demonstrar que, na verdade, não está ocorrendo essa prática da alienação parental. Ela pode conseguir por meio de um estudo psicossocial, por perícia de psicólogos, de assistentes sociais que vão instruir o processo, e até mais relevante, porque eles são peritos. Uma maneira técnica para resolver a questão. Então, e também é muito importante a gente pensar, porque em muitos casos acontece o que a gente chama de autoalienação, que a pessoa, ela mesma se faz alienada para o filho. Ao, por exemplo, terminou com a mãe num dia, no dia seguinte já está com a namorada na frente do filho. O filho, ele sente rejeição por aquilo. Então, ou às vezes tem a convivência estabelecida e aparece só para tirar foto no Dia dos Pais e no Natal, isso acontece muito. Essa é uma forma de alienação, mas é a própria pessoa que está se alienando e não a mãe. E não o genitor, né? Não Quer dizer que o relacionamento do pai e da mãe não deu certo, mas os filhos continuam sendo filhos, não é verdade? E por serem filhos, a gente conclui que é necessário ter cuidado com os filhos, para que eles se tornem adultos bons, para que eles não se tornem pessoas absolutamente inadequadas na sociedade, como aquilo que você acabou de dizer aqui um pouquinho antes, né, querer tirar vantagem do outro, e aí ele canaliza a frustração para um determinado tipo de comportamento, que pode ser o crime, pode ser delitos leves, ou maltrato a mulheres, enfim... Diversos comportamentos inadequados. Os homens estão participando aqui ativamente, viu? É o Bruno, o caso do Bruno, ele que é lá do bairro União. Um grande abraço, obrigada pela audiência. Ele pergunta: Rômulo, como identificar que o meu filho está sofrendo alienação parental? Tem alguma dica assim que você possa passar para ele? Olha, nos casos que eu tenho no escritório, em regra, o que a gente vê? A mãe dando desculpa porque o filho não vai poder estar com o pai num determinado dia. É impressionante, os filhos ficam doentes assim no dia do pai visitar, é uma coisa... o filho está doente, deve ir visitar sim, exatamente. Né? O pai tem que ter cuidado do filho doente. Exatamente, assim, é óbvio que existem os casos que sim, que a criança fica doente. Agora, acontece de forma muito recorrente, assim, o impedimento do contato, o filho começa a reproduzir um discurso que
é inviável para uma criança daquela idade. Por exemplo, né? Uma coisa que acontece com muita frequência. O seu pai, você não está podendo ir no parquinho hoje porque seu pai não deu dinheiro para você poder passear. Então, acaba que... esse é um tipo de questão que é facilmente identificável e eu costumo dizer para os clientes, vamos estabelecer a guarda compartilhada, que é o equilíbrio de convivência, né? Tem outros aspectos, mas o equilíbrio de convivência para poder evitar que a alienação aconteça. Então, não se sinta, pai, constrangido no momento da dissolução do seu casamento de pedir que seja estabelecido o compartilhamento da guarda, até mesmo porque a lei determina dessa forma. E assim conviver com seus filhos para que esse tipo de coisa não aconteça. De que a mãe... repetindo, está parecendo que o meu discurso aqui está muito contra a mãe, mas é porque a regra é essa que acontece. Que é isso aí, gente? Acontece com homens também. É o mais comum, É o mais comum. É o mais então, comum. mas aí eu quero poder, assim, até representando as mães. O que acontece? Muitas vezes o casamento acaba porque o marido, às vezes, já arrumou uma outra pessoa, a mãe está lá cuidando do filho. E para aquela mãe, gente, é muito difícil, além de ver ali a falência do seu casamento, ter que ficar com a responsabilidade de criar aquele filho. Então, só que engana essa mãe que usa o filho como um troféu, que acha que atacando ao pai, ela está fazendo bem para o filho. É mentira, gente. É mentira isso, porque o menino ele vai crescer emocionalmente com sérios problemas. É verdade. Né? Então, exatamente. Assim, agora por dar tempo de uma última pergunta, assim. Rapidamente. Aqui, ó, a Samanta, ela que é de Betim. Ela está perguntando assim, os avós podem praticar alienação parental com o intuito de romper o laço afetivo entre o neto e, no meu caso, a mim, sua mãe? Sim, a prática de alienação parental, ela não é somente dos genitores, é de qualquer pessoa que tenha aquele momento a criança sobre a sua influência. Então, pode ser praticado pelos avós contra o pai e existe ainda, como nós não temos muito tempo, mas existe ainda a alienação avoenga, que é a mãe que não gosta muito da sogra, da ex-sogra, e vai falar assim, olha, eu não quero que conviva com o meu neto, com o meu filho. E acontece isso também. Pois é, eu quero dizer o seguinte, gente, a gente está falando aqui de fim de casamento, essas coisas todas, mas quando tem Deus na relação, quando tem duas pessoas que se amam e colocam Deus acima de tudo, né? Naturalmente o casamento vai durar muito e os filhos vão ser muito bem criados, sem problema de alienação parental, que pode acontecer mesmo o sujeito estando casado. Não é isso, doutor? Sem dúvida. É isso aí. Muito obrigado, eu quero agradecer a sua presença aqui, né? E amanhã a gente volta aqui pela TV Horizonte. Patrícia, muito obrigado. Obrigada a você, gratidão e alegria. Até amanhã.